Prontinho, maravilhosos, maravilhosos, da nossa comunidade das pessoas altamente sensíveis. Aqui a gente fala de saúde mental, né? Com foco no ser humano, né? Para você que se percebe uma pessoa que é sensitiva, que sente muita energia, sente muita emoção dos outros, se identifica demais com o que o outro está sentindo, é que esse é um lugar para você, né? Esse é um lugar para você que às vezes se acha que tá doente e não tá, né? Você simplesmente está sobrecarregado emocionalmente. E como eu vejo em muitos casos na minha prática, às vezes você é uma pessoa que talvez carrega muito mais coisas dos outros do que suas. E você acaba acreditando que é sua. Então, se você se identifica com esse estilo de vida, vamos chamar assim, provavelmente você é uma pessoa sensitiva, então é importante que você esteja aqui hoje com a gente. Então, dando a nossa continuidade à nossa aula da semanal aqui da nossa comunidade, hoje eu vou falar sobre um tema. O nosso título é O Escudo Invisível. Como se blindar sem bloquear a intuição, né? Antes mesmo de começar a gravar, a gente já conversava aqui nos bastidores, né? Como é que eu vou ajudar o outro, ou como que eu vou, é, ou como que eu vou fazer o que eu tenho para fazer sem bloquear a minha intuição? Por exemplo, o que que isso quer dizer? Quando eu disse, qual é a dificuldade geralmente das pessoas sensitivas? O, Muitas vezes elas se protegem porque como captam muito, sentem muito o que os outros estão sentindo, chega uma hora que fica cansativo. Aí, por exemplo, existe uma tendência dessa pessoa ir se recolher. Se recolhe, se isola, fica no seu canto, gosta de ficar sozinho, isso é super comum, natural, justamente para recarregar as energias. E parece que aí tem gente que fala que é idade. Acho que, nossa, eu não aguento mais vem num lugar, aquele monte de gente, um monte de barulho. Nossa, parece que tô ficando velho, tô ficando velha. Tô aguentando isso mais não, é idade. Nem sempre é idade. Você pode ser uma pessoa sensitiva e às vezes ambientes com muitos barulhos, muitos ruídos, né? Excesso de informação, excesso de estímulo, excesso de luzes, excesso de conversa, com muitas pessoas, ou num lugar que existe uma demanda muito grande, em que você às vezes sente muitas coisas, carrega muitas coisas dali. E o que eu vejo é que muitas pessoas que às vezes se reconhecem como sensitivas, elas começam a reclamar disso, que é difícil, que se sentem sobrecarregadas, se sentem cansadas, né? Se sentem às vezes sem energia ou sem vontade para fazer as coisas. E aí, por muitas vezes, às vezes até por não saber que são sensitivas, começam a se isolar, né? Até por uma forma de proteger a sua energia, e aí junta esses sintomas que eu falei e começa a achar que está com depressão, por exemplo. Ou vai, às vezes, em médicos, em psicólogos e são diagnosticadas como depressão. E às vezes isso é sobrecarga sensorial. E aí, quando a pessoa sensitiva começa a se isolar ou começa a tomar atitudes para se proteger do outro, porque sente demais o desgaste, né, que é realmente sentir o que o outro sente, começa a querer evitar pessoas, evitar lugares, querer fugir de certas situações, buscar resolver os problemas de maneira que não se comprometa, de maneira que não tenha uma disciplina, né? De maneira que, quando der eu faço, quando eu tiver tempo eu vou lá e faço. E isso bloqueia a intuição das pessoas sensitivas, porque elas deixam de agir com aquilo que elas têm de melhor para ajudar o próximo, para evitar o próximo. E elas começam a bloquear a intuição delas. Porque é uma maneira de não sentir, né? Vamos contextualizar a intuição. O que que vocês entendem como intuição? Acho que vamos começar desse ponto de partida. Lembrando que a nossa aula, para quem está chegando aqui a primeira vez, eu sempre dou uma aula ensinando, né?
algumas coisas, trazendo um conteúdo, e aí depois a gente abre, né, para quem quiser perguntas e respostas, mas sintam-se à vontade se no meio da nossa conversa quiser, se quiser tirar uma dúvida, né? Aqui é um espaço muito livre, não é exatamente uma palestra, não é exatamente uma aula, porém não deixa de ser. Tá? Então, para que fique muito bem claro, para você entender o como que você bloqueia sua intuição, é importante você compreender o que é intuição, como funciona a intuição, para você não confundir com vozes da sua cabeça. Vamos aprender a diferença, então? Primeiro, me diga aí nos comentários, ou se você quiser se desmutar, se alguém quiser falar, o que que você entende por uma intuição, só para eu ver mais ou menos como que dá essa percepção suas. Eu gosto dessa ideia, de trocar ideias, porque isso traz mais riqueza. Quem gostaria de falar ou escrever? Oi, doutor. Oi, Olá. Cleide. Pode falar você, depois o Marcelo levantou a mãozinha, depois você abre o seu mic, Marcelo. Fala, fala, amada, fica à vontade. O que eu entendi, inclusive você falou disso na aula passada, né? Que é Ah, a intuição é aquilo que te dá a resposta. É mais ou menos isso? Não é aquilo que te deixa mais ansioso, é aquilo que acalma o coração, é aquilo que te dá alguma uhum. uma resposta. Isso, é isso aí mesmo, é por aí mesmo. Né? A intuição é diferente de pensamento, né? Que às vezes pensamentos também trazem respostas para a gente, mas normalmente os pensamentos estão condicionados àquilo que a gente já sabe. Porque o pensamento é um produto do cérebro racional. É aquele que a gente conhece, já estudou, já se familiarizou, enfim, já escutou falando, né? Então, o pensamento ele tem uma construção lógica, racional sobre um determinado contexto, um determinado conceito de algo. A intuição, ela não escolhe o livro que você leu, ou o momento, ou o lugar, ou a pessoa, ela vem, ela brota. Brota da onde? A intuição é a forma que a nossa alma tem de comunicar com a gente. Quando a gente sente o sussurro da intuição, aonde que a gente sente? Aqui no cardíaco, no coração. E como que o nosso cérebro percebe isso? A partir de uma função mental chamada afeto. O afeto é uma função mental que carrega informações que a gente sente para aquilo que para a gente, para o cérebro processar aquilo que está sendo sentido, para gerar um pensamento para conduzir a uma ação, né? Então a intuição, ela muitas vezes é aquilo que ela traz para você um desafio, né? Ela não traz, a intuição ela não vem com informação pronta, ela vem com direção. É diferente. O pensamento, ele já é uma informação pronta. Por exemplo, caneta serve para escrever. Isso não tem nada intuitivo, é um pensamento que a gente sabe para que serve uma caneta. Mas a intuição, ela vai muito no lugar em que ela te instrui para ir para lugares, fazer coisas a partir de o quê? Das sensações corporais. Às vezes você está em um lugar e a sua intuição diz: esse lugar não é para você. E às vezes você pode sentir uma angústia no peito, ou você pode escutar um sussurro que vem aos seus ouvidos. Às vezes pode ser um medo não explicado, ou uma alegria espontânea, ou uma sensação de paz, uma sensação de conforto. Vai depender muito o que que a sua intuição tá te comunicando. A Cleide, nojo, pode ir para nojo também. Nojo, desconforto. Às vezes, por exemplo, vamos supor que você esteja em um lugar em que a sua energia não compactua com aquele lugar. Você vai sentir cansaço. E aí as pessoas vão te chamar de velho. Mas você tá velho, hein? Não aguentou nenhuma hora do baile hoje. Mas você fala assim, gente, parece será que eu tô velho mesmo? Mas eu não tô aguentando ficar aqui. Eu dancei duas músicas e parece que eu dancei a noite inteira, né? Ou tomou uma cerveja, mas parece que tá chapado, parece que tomou um engradado. Olha, Altera, inquietude, mal-estar, exatamente. Claro que a gente está falando dentro de situações e ambientes que não não ressoam, que eu não me identifico ali. Claro que o diferente acontece quando você, por exemplo, fala assim, eu fui com a cara dessa pessoa. Da mesma forma, meu santo não bateu com o santo dessa pessoa,
né? Aí às vezes você vai lá e duvida do seu santo, né? E insiste em fazer uma coisa que seu santo não bateu. Aí por orgulho, por teimosia, ou por achar que está fazendo um bem ao próximo, você vai lá e se mete em uma encrenca. Aí depois fica, se eu não tivesse, não era pra eu ter ido. Pra que que eu fui lá? Pra que que eu fiz isso? Por que que eu falei aquilo? Aí depois veio um arrependimento. A intuição, ela avisa. Cabe a nós estarmos conectados com esse sentir para isso. Se você é uma pessoa sensitiva que está evitando utilizar dessa sua habilidade extrasensorial para ajudar o próximo, você bloqueia a sua intuição. Por quê? Porque ela te pede, tipo, continua, não desiste. É sua missão, é seu propósito, é seu sonho. É nesse lugar que você sente que seus olhos brilham, né? Esse lugar não te pertence mais. Olha para isso. Ao mesmo tempo, a intuição fala: olha para esse relacionamento não tá bom para você. Ou então, às vezes, você tá querendo um relacionamento muito idealizado e a intuição te diz: considere essa pessoa, olhe para essa pessoa, olhe que aqui pode dar coisas boas, né? Mas aí tem uma idealização que a pessoa se fecha para se relacionar. Então, o sensitivo, ao mesmo tempo que ele pode estar muito aberto e receptivo ao canal espiritual, ao que o outro tem para dizer, para oferecer e tudo mais, pode se fechar da mesma maneira quando se sente sobrecarregado por aquilo que não é seu. Além, claro, da própria carga emocional que existe em cada um, que é o que está no nosso controle resolver. O que não está no nosso controle é o quê? Resolver do outro. Porém, é importante saber que somos pontes para as outras pessoas, a partir de nós, serem ajudadas, curadas, melhoradas, aperfeiçoadas. Por isso que a gente também trabalha muito com a virtuologia, que é a ciência das virtudes. Sempre no final das nossas aulas, aqui está o nosso livro, né? Manual de Desenvolvimento Humano das Virtudes, da qual eu sou vitologista, sou psiquiatra do Instituto Virtudes. E a gente trabalha muito com isso justamente para que a gente se desenvolva como seres humanos, né? Aprenda o perdão, a humildade, a abnegação, o amor ao próximo. Tem muita coisa legal aqui. No final, sempre a gente faz uma afirmação e escolhe alguma virtude para isso. Marcelo, meu querido, você que levantou a mão, para você, o que é intuição? Desmuta. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar Ok, aqui. foi Aí, foi, isso. igual eu falei, né? Como eu trabalho como gestor, eu tenho equipes, né? E tenho também familiares. Muitas vezes a intuição vem para mim como angústia, assim, coração, sabe? O coração apertado, igual você Tá. falou. Eu sinto que não tá legal, tipo assim, a pessoa, a aura daquela pessoa, que a pessoa tá com algum problema. Uhum. Aí eu chego ali no centro, aí aonde que minha equipe, como a gente tem uma comunicação muito boa, Aham. eles acabam dando abertura e acabam falando para mim o problema. E eu tento, muitas vezes, um exemplo, ó, funcionário meu teve problema com família, com filho, está angustiada no serviço, eu vi que ela está diferente, com atitude que não é comum. Aí eu chego, eu chamo, eu falo: está acontecendo alguma coisa, né? Estou notando que você está diferente, está muito angustiada, muito acelerada, né? Eu posso te ajudar? Você quer me falar? Alguns normalmente chegam e falam: não, mas eu estou com um problema familiar e tal, e não estou bem hoje trabalhando. E já aconteceu de eu abonar o dia do funcionário e liberar ele para resolver o problema dele, Uhum. familiar. Mas normalmente eu sinto isso com um aperto no coração, sabe? Aquela angústia, que aquela Sim, pessoa não está bem. sim. É isso É mesmo. isso. Isso que você sente por quê? Por um processo chamado de captação de energia.
Você capta o que o outro está sentindo e você sente no lugar do outro. Pode ter absoluta certeza, quando você sente exatamente o que o outro está sentindo, você tá tirando do outro e pegando para você. Você está aliviando a dor do outro. Não necessariamente resolvendo o problema, mas quando você ajuda a aliviar a dor do outro, o outro se sente muito melhor para que ele resolva o problema, essa pessoa resolva o problema, né? Se oferece, claro, também possibilidade, vou te liberar para isso e tudo mais. Só que normalmente os sensitivos são aqueles terapeutas congênitos que eu chamo, ou seja, nasceu sendo terapeuta. É aquela criança que desde criança os outros, quando querem desabafar, é o primeiro a procurar, opa, olha lá o Ricardo, olha lá a Cleide, olha o Marcelo. Nossa, eu sinto que ele pode me ajudar. Tem pessoas que às vezes nunca viram você na vida, ou é a primeira vez que tá vendo e já se sente à vontade de compartilhar de coisas da vida, que às vezes tem pessoas que moram do lado dela e ela não tem coragem. Porque vão se sentir julgadas, criticadas, abusadas, né? Vão sofrer bullying, vão... E quem é que gosta disso? Ninguém, né? O... Então, vamos explicar aqui o que é um sistema neurosensorial. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Esse exemplo que o Marcelo deu é maravilhoso, porque quando ele sentiu, ele como é um líder de equipe, ele sentiu que alguém não está bem, né? Ele sente, ele não entende, ele sente. Por isso, quando a gente vai conversar com alguém que não está bem, a gente não pode dizer, eu entendo o que você está passando. Não, a gente não entende, ninguém tem como entender, porque você não vive a vida do outro para entender. Porém, se você. Olha como é que muda. Se eu falar assim, eu consigo ou eu posso sentir o que você está sentindo. Eu não sei nem porquê, nem como, e nem te entender por que isso está acontecendo, mas eu posso sentir a sua angústia. Por isso eu estou aqui para te ouvir. Está acontecendo algo que eu possa contribuir com você, né? É, Então, quando tem essa abertura de confiança, aí o que que você está fazendo? Você está puxando aquela energia dessa pessoa para o seu sistema neurosensorial. O sistema neurosensorial é aquilo que faz, antes de ser extrasensorial, é sensorial. Ou seja, cinco sentidos, né? Às vezes você sente Aí a pessoa, por exemplo, vai falar alguma coisa, você vai ouvir, às vezes você está vendo alguma coisa. Então, primeiro, o seu sensório, ele vai captar a primeira informação, que é aquela que seu corpo físico vai sentir. E aí você pode sentir como é que seu corpo físico sente. Sente angústia, pode ser sensações térmicas. Você sente um calor, você sente um frio, você sente um arrepio, né? Tem gente que tem espasmo muscular. Nossa, sai daquele lugar, minha pálpebra não para de tremer. Ai, que coisa chata. Já aconteceu isso com vocês? A pálpebra fica tremendo depois que foi num lugar, fala, acho que eu tô estressada, tô estressada. De fato, é um estresse, é um estresse mecânico. Porém, se isso realmente não veio de você, é muito capaz que você pegou a pessoa estressada no dia ruim e puxou tudo para você. Vamos falar de um termo que a gente entenda e compreenda, mas porque puxar fica uma coisa meio vaga. Como é que eu puxo do outro? Gente, o afeto, né, que eu falei para vocês, que está ligado diretamente à intuição, que é uma função mental que transmite a informação do que eu estou sentindo pro meu cérebro, para que meu cérebro compreenda a informação, assimile a informação e crie um pensamento a esse respeito para criar uma ação. Né? Então, o pensamento ele está sempre condicionado àquilo que a gente sente. Quando vem da intuição, esse pensamento ele é construído de maneira inteligente, clara, né? Ele tem uma racionalidade, ele tem um pé no chão. É isso por causa disso e a gente vai fazer isso devido a isso. Não é uma coisa solta.
né? Há muitos daqueles conselhos que a gente recebe de pessoas que falam, ah, vai ser feliz, né? Ou então não se importe com isso. Ah, não, isso passa. Nada como um tempo para resolver. Isso não adianta de nada, gente, porque o pensamento ele não entende informações sem precisão. Sempre. Isso é isso por causa disso, então vou fazer isso. Senão você fica contando história para você ou contando história para o outro para tentar convencer daquilo que você está sentindo. Então, o afeto, como é que ele faz? Como é que ele comunica isso? Existem dois processos. Um é chamado de ressonância afetiva e o outro é chamado de modulação afetiva. Modulação afetiva, entenda como, por exemplo, um processo semelhante a ondas, né? Eu vou trazer aqui para vocês um desenho aqui, ó. Que você pode modular para cima. Isso aqui é uma faixa chamada de terapêutica afetiva, ou seja, o quanto o nosso afeto pode oscilar para cima ou para baixo de uma maneira completamente natural. Às vezes você está mais ansioso, né? Porque está esperando alguma coisa, um resultado, alguém chegar, né? Alguma coisa acontecer. Você pode modular para cima o seu humor, ficar mais ansioso, mas aí depois você vai melhorando à medida que a situação vai se aproximando, você vai resolvendo a situação. Então, a ansiedade natural. Pode ser uma raiva natural, né? Pode ser uma alegria natural. Então, tudo isso é dentro de uma modulação normal. A gente pode modular, sim. Né? Eu posso sentir uma raiva maior, para depois ela vai se esgotando, ela vai diminuindo e depois ela pode oscilar mais uma vez. Ninguém é bipolar por causa disso. Isso não é bipolaridade. Bipolaridade são extremos. Extremos do humor, né? Bipolar, ele oscila para acima dessa faixa ou para baixo dessa faixa terapêutica. Quando está acima, é chamado de mania bipolar. Aí a pessoa está extremamente agitada, eufórica, grandiosa, hipersexualizada, agressiva demais, falante demais, gastadora demais, comendo os rebocos da parede, né? Um estado hiperexaltado do afeto. Da mesma forma que ela pode ir para baixo, ela pode deprimir, cair, afundar, ter pensamento de morte e por aí vai. Então, se você, por exemplo, está num dia triste e vai se conectar com uma pessoa que está triste, você pode ter uma tendência de baixar demais a modulação do seu afeto. E às vezes ficar de cama, totalmente sem energia, sem vontade nenhuma de fazer as coisas. E depois você pode ficar se culpando ou acreditando que você tá, eu tô procrastinando. Às vezes não, gente. Às vezes é porque você precisa de repor sua energia para poder depois voltar ativa. É muito importante para as pessoas sensíveis terem essas pausas, né? Entre quando ela age, ela ajuda o outro, ela executa uma ação, ela faz uma caridade, mas depois ela tem que voltar um pouco, recarregar um pouco as suas energias. O que que é recarregar as energias? Às vezes pode ser eu falando com uma outra pessoa, ou em conexão com a natureza, ou parando um pouco para, às vezes, um descanso de 15 minutos, de 20 minutos, parar, às vezes, para tomar um café. Parar para respirar, para meditar, para colocar pé no chão, pé na grama, pé na areia, né? De acordo com onde você mora. E isso é importante. Por quê? Porque as trocas vai continuar acontecendo, né? E às vezes você se rebaixa o seu nível de humor por uma condição que não é sua. E aí, como que esse processo também acontece de uma outra forma? Então você pode modular para cima e para baixo, para cima e para baixo. Para cima, esse a gente chama de up regulation, é quando você modula para humor, por exemplo, para emoções como uma alegria maior, uma exaltação, uma euforia, é, uma ansiedade, mas tudo dentro de um contexto que é considerado normal para o afeto.
como depois você pode diminuir um pouco a sua energia e ficar mais cansado, querer ficar um pouco mais recolhido, né, ou um pouco mais introspectivo. Só que nada disso é patológico. Por quê? Porque o afeto modula, né? E o que que é ressonância afetiva? Ressonância é um processo horizontal. Eu posso sentir, às vezes, alguém triste. Nossa, senti que minha mãe não tá legal, vou ligar para ela. Às vezes ela não tá ali com você. Mas você sente que ela não tá legal. Deixa eu ligar pra minha mãe. Ah, tô sentindo que meu filho tá triste. Será que tá? Deixa eu ligar pra ele pra saber. A ressonância afetiva, ela é capaz de fazer você sentir o que o outro tá sentindo além do tempo e espaço. Às vezes você pode sentir que uma pessoa pode não estar bem, e aí você liga pra ela e fala, mas tá tudo bem. Aí depois ela te liga de volta e fala, nossa, aconteceu alguma coisa comigo aqui agora. Parece que você estava adivinhando. Acontece também. Porque o afeto, ele é atemporal. Você pode sentir uma coisa, você está aqui no Brasil e sentir alguém, alguma coisa, a pessoa está lá no Japão. Porque o afeto tem um processo de ressonância afetiva. Eu consigo sentir no meu meio interno, muitas vezes, o que está fora de mim. Está no outro, está no ambiente. E aquilo, o que que é ressonância? Eu entro em ressonância com o afeto do outro. Às vezes por isso você pode até contagiar o outro. Uma pessoa tá triste. Como que uma pessoa sensitiva em equilíbrio faz? Eu posso estar triste, mas quando é para eu ajudar o outro, né, eu consigo colocar as minhas necessidades em segundo plano para acessar a necessidade do outro. E aí, se aquela pessoa tá triste, eu consigo trazer a partir de um abraço, de um olhar, de uma escuta, de uma fala, trazer alegria para aquela pessoa. E ela fala, nossa, como me faz bem ficar perto de você. Nossa, sempre que eu tô assim, você me traz uma alegria, é bom estar junto com você. E às vezes você olha e fala assim, gente, eu tô o pó da rabiola, minha vida tá um caos, eu tô destruído por dentro. Mas ainda assim eu estou ajudando o outro. Isso é uma ressonância afetiva em equilíbrio. Porque nós, como sensitivos, não vamos deixar de sentir o outro e não vamos deixar de sentir o que a gente sente também, pelos nossos próprios processos. Só que essa nossa habilidade de sentir, ela é tão grande, ela vai além dos cinco sentidos. A gente recebe esse sentir, essa compaixão, essa alegria, esse bom humor, esse altruísmo, essa compaixão, às vezes de querer chorar junto com a pessoa. E a gente sente aquilo. Só que a gente sente, a gente pode perfeitamente se emocionar com o outro, mas a gente sabe quando aquilo ali terminar, o outro é do outro, é problema do outro, eu continuo aqui com para resolver os meus. Isso é uma habilidade. Se um sensitivo em desequilíbrio, um sensitivo em desequilíbrio, ele vai ressoar com o afeto do outro. E aí, por exemplo, o outro tá triste, ele entra na mesma frequência de tristeza que o outro. E aí, acabou a interação, ele vai embora na mesma. O outro melhora e o sensitivo em desequilíbrio vai embora na frequência do outro. Isso não é saudável. É bom para quem pegou, mas não é saudável para quem levou. Porque o ideal é, se a outra pessoa tá, por exemplo, triste, tá com a frequência lá embaixo, tá modulando para baixo. E aí, independente se você está alegre, tá de boa, ou talvez também você esteja triste, você consegue entrar na frequência daquela tristeza que aquela pessoa está sentindo, você consegue sentir a tristeza dessa pessoa, você consegue ficar triste por aquela pessoa, você pode até chorar por causa, junto com essa pessoa. Só que uma vez que você trocou
Você trocou a sua energia com essa pessoa, ela vai embora bem e você vai embora com a energia e a frequência que você estava antes. Ou com a frequência elevada pelo fato de você ter ajudado o outro. Você sai muito melhor, mesmo que você estivesse para baixo também. Por isso que ajudar o outro é bom para a saúde mental, porque você modula seu humor para cima quando você ajuda o outro a elevar a frequência dele, do seu humor também. Então perceba que tudo também tem uma explicação. Não é só uma coisa, é quântico, sim, a quântica é uma ciência, mas perceba que a psiquiatria, a psicologia, a neurociência são ciências que também falam sobre isso. Mesmo que talvez não sejam de maneiras diferentes, ou talvez não aceitando a espiritualidade ou as habilidades específicas que pessoas sensitivas têm. Entendeu? Então, e aí o que que acontece? Vamos dar um exemplo, que é o tema da nossa aula. Como ajudar o outro sem bloquear a sua intenção. Como se blindar do problema dos outros sem bloquear a sua intenção, a sua intuição. É exatamente esse processo afetivo. É exatamente. E um sensitivo e desequilíbrio, como eu falei, ele vai entrar na frequência da mesma emoção do outro, ajuda o outro e vai embora com a frequência do outro, sentindo triste com o outro. Aí vai embora pra casa, aí fica triste, aí depois não sabe, ai, por que que eu tô triste? Por que que eu não tô querendo fazer as coisas? Eu tava tão animado hoje, tô terminando um dia tão borocochô. Nossa, eu queria dar um up, mas então, nossa, parece que eu tô com um elefante nas costas, né? Uma pessoa sensitiva, se tivesse um massoterapeuta 24 horas, acho que usava todo dia, né? Porque às vezes é um peso, é uma dor muscular, é uma dor no pescoço, é uma dor nas costas, ou é uma dor nas pernas, vai arrumando dor e vai pegando aquilo tudo. Mas isso geralmente é um sensitivo que ainda não está totalmente em equilíbrio, porque não é para você entrar na frequência do outro e ir embora naquela frequência. Você entra na frequência, eleva a frequência do outro, inclusive a sua. Mesmo que se antes de ajudar essa outra pessoa, você também estivesse com a frequência mais baixa, por questões suas, mas você tem a habilidade de conectar com a mesma frequência do outro, sentir o que o outro está sentindo e elevar de vocês dois. Ou de você, de um monte de gente, né? Porque tem sensitivo que tem habilidade para fazer isso de maneira individual, tem sensitivo que tem habilidade para fazer isso em cima de um palco, né? Tem para tudo. Então, é assim que tem que terminar uma interação, um diálogo, uma escuta, uma terapia, ou uma consulta, ou qualquer coisa que seja. Você pode até sair, de certa forma, às vezes um pouco cansada, né? Um pouco assim, querendo ficar na sua, para recarregar a bateria. Ok, isso é natural. Isso provavelmente não vai mudar. É por isso que sensitivo, né, tem uma exigência maior, sim, em cuidar da alimentação, cuidar da prática de atividade física. Por quê? Porque as suas percepções extrasensoriais são sentidas no corpo. Senão você vai viver cheio de dor. O que eu já vi de sensitivo com diagnóstico de fibromialgia, e eu olho para aquele sensitivo e falo assim: você é um sensitivo em desequilíbrio, você está captando tudo doido, igual o para-raio, ó, captando tudo louco é doidado, assim, de todo mundo. E não tem um cuidado, uma disciplina com o corpo físico, com a alimentação. E você vai sentir essas emoções, essas energias dos outros, vai para o seu corpo físico, né? Muitas captações de energia no psicotranse que são feitas em sensitivos, a gente percebe que muitos sintomas são eliminados da pessoa sensitiva, de sintomas que ela carrega dos outros. E aí, qual que é o que que os muito sensitivos fazem, que é um tiro no pé? Começam a se desconectar, a tentar se distanciar, a parar de ajudar os outros, a evitar os outros, a evitar lugares, porque esse lugar é muito denso, ou não é lugar para mim, ou esse não é lugar, ou eu não quero ter contato com esse tipo de pessoa.
Fica tentando, a maior parte do tempo, se preservar, se blindar dos outros para não ficar doente, para não se sobrecarregar, né? Porque é puxado, é pesado, e é de fato. Só que aí o que que faz? Como é que faz? De maneira consciente ou inconsciente? Bloqueia a intuição. Quais são as formas de bloquear a intuição? Se enchendo de remédio, né? Que o que que o remédio faz? Os remédios psicotrópicos, né? Eles diminuem a resposta do afeto às emoções. Então, por exemplo, se você está muito ansioso, a emoção é a ansiedade. Você está com a resposta muito aumentada à ansiedade, ou resposta muito aumentada ao estresse. O remédio diminui essa resposta aumentada. Então, você sente menos ansiedade, você sente menos estresse, você sente menos tristeza, porque a sua resposta, a sua sensibilidade à resposta ao estresse, à emoção X, ao fator estressor, está diminuída. E se você ainda vai, por exemplo, no médico, eu chamo de tigrão, né? Chega lá, você sai com a receita com 5 remédios, top de remédio. Nossa, embota o afeto. Afeto embotado é igual a zero sentir. Você não sente. Você fica anestesiado. Para uma pessoa que não é sensitiva, já causa muito estrago, porque às vezes ela diz assim: parece que eu fiquei uma pessoa sem emoção. Costumo dizer assim, né? Eu não estou sentindo uma pessoa sem emoção. E a hora que uma pessoa que não é sensitiva, ela nem liga tanto para essas questões das emoções. Mas incomoda não sentir. Porque sentir todo mundo sente, né? Somos seres emocionais. Incomoda, por quê? Porque às vezes a pessoa tá ali no aniversário do filho, da filha, e não consegue sentir alegria, né? Ou tá num velório e não consegue sentir tristeza. Isso é ruim para qualquer pessoa. Para um sensitivo é muito mais. Um sensitivo piora muito mais quando ele tem cada vez mais e mais o seu afeto embotado quimicamente. E para embotar ou reduzir a percepção do afeto, a emoção do pessoal também sensível, é, se um remédio e uma dose um pouco maior pode causar isso. Que às vezes não faz cócega numa pessoa que não é sensitiva. Um sensitivo parece que deu chumbinho para ela. De tanta sensação ruim que ela sente. Porque tá tirando da pessoa sensitiva a sua natureza mais forte, que é a sua habilidade, a sua capacidade de sentir, com a habilidade que Deus deu para ajudar o próximo, né? Só que eu vejo isso muito, gente. Eu vejo pessoas sensitivas que às vezes têm medo de encarar a realidade, medo de ajudar as pessoas, medo de assumir seu compromisso com a espiritualidade, assumir seu compromisso com ela mesma, de ter uma disciplina para ajudar as pessoas, que ela faz tudo para fugir, que ela prefere tomar um monte de remédio. Qual outra coisa que ajuda a bloquear a intuição? Isso que eu tô falando de bloquear a intuição não é exclusivo dos sensitivos, é para qualquer ser humano, tá? Mas lembre, sensitivo sempre precisa de menos estímulo para que a intuição bloqueie, mesmo que a intuição seja forte. Mas é porque a reação ao bloqueio é muito mais forte. Vamos só ver aqui que a Luciana falou no chat, que eu achei interessante aqui, ó. Tá, tá, tá. Ó, a Luciana falou assim, ó, Doutor Ricardo, eu não consigo ficar triste no velório. Fico piadista e sempre encontrando motivos para rir. O que me diz sobre? Tá. Perceba isso aí que você tem a chamar de ambivalência afetiva, né? Você não consegue, por exemplo, velório não é lugar de se fazer piada, não é lugar de rir. Ok, eu posso até não ficar triste, dependendo de quem morreu, talvez não mexa tanto mesmo, né? Mas o que que me leva a rir? Isso é chamado de riso da forca. O que que é o riso da forca? É uma proteção do ego para não sentir
aquilo que talvez, se você sentir como realmente gostaria de sentir, com a intensidade que é natural sua, pode talvez incomodar os outros, ou o que que os outros podem pensar de mim, ou será que eu estou, ou será que eu estou sendo inoportuna se eu começar a chorar? Será que eu não escutei muito na infância que chorar é coisa de gente fraca, ou chorar ou cala a boca, você chora muito alto? Pode ter escutado também coisas sobre isso, sobre tristeza, e às vezes é uma coisa que parece até bobeira, assim, tipo, ora, não precisa chorar. Aí tá ali a criança chorando. Não precisa chorar. Não é necessário chorar. Não tem nenhuma necessidade de chorar com o que você tá fazendo. Engole esse choro aí. Não, vambora parar. Para de besteiras. E aí a criança fala assim, poxa, eu não posso nem expressar a minha tristeza. É tão feio, é tão ruim assim. Eu não posso sentir tristeza. Parece que eu tenho que ficar o tempo todo sendo alegre para que as pessoas não me critiquem, não me julguem, ou mudem a percepção positiva que elas têm sobre mim. Ou será que o simples fato de eu mudar a minha percepção emocional já é um incômodo para elas e elas já querem me calar para não serem incomodadas? Então pode ser isso também. Essa forma como age em situações ambivalentes, antagônicas, né, que não isso é isso como é que a gente avalia isso no exame psíquico? A paciente X tem uma ressonância afetiva não congruente com o ambiente. Quando a gente vai avaliar o afeto da pessoa, né? Ela ressoa, ela não ressoa congruente com o ambiente, né? É claro que o exame psíquico normalmente ele é consultado para procurar doença. Nossa, será que ela não ressoa com o ambiente? Então, será que ela é uma esquizofrênica? Será que essa pessoa é esquizofrênica? Né? Porque o afeto dela não ressoa com o ambiente, ela ri, né? Ela não tem crítica, ela não tem uma crítica sobre o problema do outro, ela não tem uma empatia. É, será que ela pode ser uma histriônica, num transtorno de personalidade histriônico, né? Que ela pessoa, ela só pensa só no que ela está sentindo e o que o outro sente não tem tanta relevância? É claro que a gente também tem que olhar para o exame psíquico como algo que ajuda a direcionar para isso, que é muito legal. Mas a gente não deve simplesmente rotular a pessoa e falar assim, a Luciana, ela é triste no velório, ela é doida, ela é psicótica, ela deve estar fora da casinha, né? Como é que a pessoa tem uma atitude dessa, uma atitude... Aí pode criar um monte de julgamento. Acho que ela é louca, ela pode ser... ela deve ter algum quadro psicótico aí, porque ela tá meio fora da realidade, ela não tá percebendo o ambiente. Não, gente, às vezes são questões emocionais, feridas emocionais, da forma como às vezes do que foi ensinado, estimulado lá na infância, que na hora quando tá adulto, você teve uma memória afetiva consolidada. Às vezes você não sabe como agir de outra maneira. Assim, agir de outra maneira pode ser desconfortável. Mas o que que eu falo? É meus pêsames? O que que eu falo com uma pessoa que tá no velório? É meus pêsames? Tem até medo de falar alguma coisa e cometer gafe. Não é verdade? Aí, às vezes, rir é o melhor remédio, vamos dizer assim. Que é melhor não falar nada, que senão eu vou falar besteira, né? O, como que se corrige isso? Né? Como que se corrige isso? A gente tem, dentro da psicotranse, vamos colocar, dentro da virtuologia, que é a ciência das virtudes, como é que a gente ajusta isso? A gente tem algum áudio que está aberto, está fazendo... Aqui, Janessa maravilhosa, é você, já mutei. Agora sim. Ó, é, dentro da vitologia, que é a ciência das virtudes, a gente identifica primeiro qual é a virtude, né? Que aquela pessoa apresenta dificuldade. Vamos dar um exemplo aqui. O que que pode estar atrelado a essa ambivalência afetiva dentro de 33 virtudes que a vitologia traz, né? É, por exemplo, pode ser dificuldade. Ó, vamos trazer aqui, ó. É, tem uma. Cadê, gente? Deixa eu colocar. Aqui, ó.
Exemplo positivo. Tem uma virtude que chama exemplo positivo. O que que essa virtude diz pra gente? É quando eu consigo ser exemplo daquilo que eu estou dizendo, ou que o momento pede, eu sou exemplo daquilo porque eu já sou aquilo. Não porque eu faço para agradar o outro, e não porque eu faço porque o momento pede. Porque eu já sou um exemplo daquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo de exemplo positivo. Puxa, as pessoas me respeitam porque elas sabem que eu sou sou uma pessoa que tem autoridade naquilo que fala. Eu sou um exemplo. Se eu falo para as pessoas que elas têm que aprender a serem, que elas têm que aprender a respeitar mais o tempo do outro, é porque as pessoas veem em mim que eu sou isso. Eu sei respeitar, eu não tô falando exatamente de mim, tá, gente? Tô dando exemplos. Eu sei respeitar o tempo dos outros, né? Se eu falo para os outros, poxa, vamos tratar melhor as outras pessoas. Se eu sou um exemplo positivo, eu faço isso e as outras pessoas reconhecem isso em mim. Puxa, ele tá falando no lugar de fala mesmo. Porque ele é isso, a Tida, ela é assim. Então, quando a gente é um exemplo positivo, as pessoas têm uma tendência, né, a nos ouvir mais, a nos respeitar mais, a nos ouvir, respeitar mais o que a gente fala, porque encara a gente mais como uma autoridade. Não pelo diploma que temos, mas por exemplo positivo que somos. Então, o outro exemplo aqui de alguma virtude que pode estar associada à ambivalência afetiva, tá? E de qualquer emoção. No caso, a Luciana falou especificamente sobre tristeza. Mas o que pode gerar ambivalência afetiva e dificuldade, né, de mudar a emoção, de ter a emoção congruente com a situação? É... Aqui, ó, individuação. Que é individuação? É uma virtude. Vou até abrir aqui na página, que acho bem legal uma coisa que fala na primeira página de individuação, para vocês terem uma compreensão bem legal do que se trata. Ó, é, individuação é o processo de se tornar eu, ou seja, não funcionar mais a partir das convenções sociais, e sim do seu eu mais profundo e puro. É não dar mais ouvidos para o que os outros pensam ou vão pensar. É agir da forma em que você realmente quer, sem prejudicar ninguém, né? Pois individuação não pode ser confundida com individualismo, egoísmo e muito menos fazer as próprias regras sociais. Olha como se encaixa tão bem dentro do que a. Não estou pegando o exemplo da Luciana. Individuação é eu ser respeitoso com o outro porque eu sou respeitoso e não para que agradar o outro, né? Aí eu respeito o outro porque o momento pede, mas aí é só sair dali que eu desrespeito o primeiro da esquina. Isso não é individuação. Você está criando modelos sociais de comportamento, mas pelo individualismo, pelo egoísmo, pela necessidade de aprovação. Ah, porque os outros querem de mim, ou pensam de mim, ou porque o ambiente que eu frequento vai exigir isso de mim. Tudo que te diz. Mas por exemplo, no que nesse caso, como que eu acho que a gente é uma coisa legal trabalhar essa individuação aqui hoje, vai ser a virtude que a gente vai fazer a afirmação hoje. O que a individuação vai me pedir? Por exemplo, dentro de um velório. É, rir num velório, ao riso da forca, é o que veio antes do riso? Poxa, mas eu não sei nem o que falar. Porque quando eu estava triste, eu fui calada. Então eu não sei nem me expressar quando eu estou triste. Então, o que eu vou falar para as pessoas que estão tristes? Se eu não sei nem falar comigo. E às vezes rir é uma forma que eu encontrei de me proteger para que eu não fale algo e depois fale besteira, que eu às vezes machuque o outro, ou prejudique o outro. Mas aí pense que eu tô tomando uma atitude pensando primeiro se os outros vão gostar, agradar ou não, sem antes corrigir em mim. Porque às vezes uma atitude vale mais que mil palavras. E se eu simplesmente chegar, dar um abraço na pessoa, um abraço sincero, um abraço verdadeiro,
Não preciso falar nada só para agradar, né? Isso vale muito, porque perceba como o velório muitas vezes é uma convenção social. Então, um monte de gente que está ali só para falar que eu estive ali, eu fiz a minha parte. Não está ali porque realmente gostaria de estar, mas para fazer média com alguém, com a família. Não está ali de coração. Ou, por exemplo, vamos dar um exemplo diferente disso. Aniversário, né? Quando, por exemplo, a pessoa faz aniversário e faz um post lá no Instagram. Vê um monte de gente, enxurrada de gente dando parabéns, às vezes com aquelas frasezinhas clichês, repetitivas. Parabéns, feliz aniversário, muita saúde, paz e muitos anos de vida. Aquela coisinha bem clichê. Você que é o aniversariante, sinceramente, você acha que veio do coração? Aquela frase que você leu, acho que de umas 10 pessoas repetidas, parece até que as combinaram. Não é cansativo, às vezes até ter que retribuir aquele carinho que não vem de um lugar verdadeiro, só para fazer uma média com você, só para quando precisar de você saber que você está à disposição porque ela não esqueceu de você, porque ela se lembrou do seu momento importante? Isso não é verdadeiro, isso não vem da individuação. Isso vem simplesmente de regras sociais. Não, você tem que dar parabéns, sim, é de bom tom. Hoje é aniversário da sua tia, que você não fala, você só vê no Natal, hoje é aniversário dela. Ah, não tô afim, não tô afim, nem conheço, nem convivo. É sua tia, deixa de ser mal educada, deixa de ser mal educada, é sua tia, vai lá e dá parabéns pra ela, sim. Aí você vai lá e fala qualquer coisa para obedecer regras sociais. A individuação diz: eu não vou fazer aquilo que meu coração não quer, só para atender regras sociais. Por que que eu vou dar parabéns para uma pessoa que eu nem convivo, que eu nem tenho afinidade? E se ela não quiser dar no meu, não tô nem aí, porque eu quero verdade. Quero ser verdadeiro com o outro. Eu estou sendo, se eu não der os parabéns, eu estou sendo verdadeiro, eu estou sendo virtuoso com essa pessoa. Porque eu estou no meu direito de não querer fazer certas coisas. Eu não sou obrigado a nada. Mas também, assim como aqui diz, é você agir de uma forma que você realmente quer sem prejudicar ninguém, né? Você às vezes, por exemplo, eu combinei uma coisa com uma pessoa. Ai, não tô mais a fim de ir. Se eu não tô a fim de ir, eu vou respeitar que eu não estou a fim de ir, não quero e foda-se. Né? Eu vou fazer isso porque eu sou individuação, eu sou amor próprio. Aí nem dá uma mensagem para a pessoa para falar assim, olha, eu não vou mais, não vou poder. Aí depois a pessoa tá assim, poxa, eu fiquei esperando sua ligação, você disse que ia ligar, você prometeu isso e não falou, não fez, ou não ligou, ou não foi no encontro, ou não fez aquilo que prometeu. E aí? Eu não preciso dar satisfação da minha vida para ninguém. Opa, pera lá, você teve uma palavra. Nem que essa palavra seja, não vou mais fazer isso. Mas sim, você pode fazer o que quer, mas desde que não prejudique ninguém. Se você deu sua palavra, cumpra ou descumpra, avisando com antecedência as coisas. Porque você deu sua palavra. É justo deixar o outro esperando? O outro sem uma palavra, sem uma satisfação, não é justo, uma vez que foi combinado. Ok? Isso já não é sobre regras sociais, isso é sobre individuação. Eu posso perfeitamente agir da forma como realmente eu quero, porém sem prejudicar ninguém. Ok? Beleza, amado? Então, Luciana, é mais ou menos por aí. Quando você vai treinando no seu dia a dia a individuação de, ok, eu posso fazer as coisas que eu quero sem prejudicar o outro, né? Você vai vendo que essa emoção vai mudando. Né? Porque você tanto, por exemplo, se alguém faz isso com você, né? Você vai chegar assim, deixa eu, pô, me doeu, me incomodou. Eu achei que foi um desrespeito a pessoa não me comunicar nada.
Eu tenho que dizer isso para a pessoa. Eu tenho que comunicar minha insatisfação. Eu não posso simplesmente reclamar ou falar algo e simplesmente deixar por deixar e a outra pessoa nunca vai saber que aquilo não foi legal para mim, porque ela vai fazer de novo. E aí eu vou ser prejudicada novamente. Então são essas coisas. Eu vou lá e falo, eu troco, eu comunico o que eu sinto, mesmo se o outro não goste. Mas eu não deixo de comunicar. Porque é algo que eu quero é que a pessoa tenha respeito e cumpra com a sua palavra, que ela me dê uma satisfação e não me trate dessa forma, de maneira como se fosse, né, como se fosse descartável. Mas eu vou lá e comunico, porque o outro também não é obrigado a saber o que que se passa dentro de mim, né? Da mesma forma como às vezes você promete uma coisa, puxa, eu esqueci, ou não falei, ou alguma coisa nesse sentido, você vai lá e se retrata com a pessoa. Você se retrata. Você não fica esperando. Ai, talvez ela nem tenha ligado, né? Deixa pra lá. Comunique pra pessoa. Comunique. Porque ela não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Oi, amada, você levantou a mão, pode falar, Lu. Desmute, por favor. Então, não, é só assim. Primeiro, né, tá perfeita aí a explicação. Sim, eu venho de uma criação em que tá chorando por quê? Chorar é palhaçada, não tem necessidade de chorar, a morte não tem retorno, para que que você vai chorar? Então, eu Aham. venho de uma criação assim rígida, né? Então, isso já se faz muito presente. As minhas piadas são geralmente as lembranças do que as pessoas fizeram ali de comédia, eu acabo contando. Em Aham. contrapartida, em contrapartida não, né? Unindo aí essa criação do para que chorar e tal, me vem também o ensinamento da espiritualidade, que é a morte, é só uma passagem. É só uma passagem, ele Uhum. vai ali, daqui a pouco ele volta, em algum momento eu vou encontrá-lo. Sim. Então, para mim, não existe uma dor profunda nessa passagem. Então, para mim, é sem nexo, fora a questão do trauma não chore, é sem nexo Aham. eu ficar ali chorando e me comportando como se fosse o fim de algo que é só o início de uma outra coisa. Então, para mim, Perfeito. eu acabo ali, mas me coloco aí na individuação, né? Doação. Porque é naquele momento, as piadas são de acordo com o contexto ali, né? São as lembranças, as memórias boas daquela pessoa, mas ainda aí eu tomei por atitude, eu falo quando as pessoas falam, olha, o fulano faleceu. Eu, tá, tudo bem. E aí, vai no velório? Eu falei, não sou pessoa para velório. Me chama Uhum. para o dia do aniversário, a missa de sétimo dia, qualquer outra coisa, mas para o velório não sou, já em respeito à família, porque eu vou chegar lá e eu vou fazer uma piada, eu vou contar alguma coisa engraçada e eu vou querer que todo mundo vá rir junto comigo, e há Sim, pessoas que vão brigar comigo. sem E da dúvida. mesma forma, né, assim, só explanando um pouquinho, né, essa coisa de que você falou que é muito importante, falando do outro lado, né, a gente Uhum. receber um parecer, uma justificativa do porquê que não foi feito, isso é bom, porque alimenta o ego da gente num lado positivo, entendo eu, de que aquela pessoa me vê, aquela pessoa me compreende, aquela pessoa me respeita. A questão do outro que está recebendo a satisfação, ele tenha isso, né? E a gente ter o comprometimento de nos retratar, de nos justificar, porque a nossa palavra pode ser tão importante e benéfica para aquela pessoa, mesmo que Uhum. seja, olha, eu não vou poder ir, Sim, olha, eu não tenho como chegar, ou aconteceu um imprevisto, mesmo que você não tenha acontecido, mas que sim, você diga, aconteceu um imprevisto, eu não vou conseguir chegar, entendeu? sim. Então, assim, Exato. são coisas que se tornam muito importantes e que é uma coisa assim muito pequena, né, doutor? De para melhorar o espírito, o dia, o psicológico daquele outro ser humano que está recebendo tudo isso aí, todo esse respeito e carinho. Era só Maravilhoso.
Adalma. Ótima colocação. E essa questão do velório eu até compartilho do mesmo, da morte, né, no caso. Eu compartilho do mesmo para você, e você. Mas para algumas pessoas, a morte, quando ela compreende que a morte é esse início, né, que você trouxe, fica tudo mais leve. Não que seja sempre leve ou muito leve, mas se torna mais leve. Que a gente sabe que não acabou nada, só está começando outra coisa, outra fase. Mas muita gente ainda tem o pensamento materialista, tá preso às questões da terra, do corpo, da doença, né? Mesmo que às vezes a pessoa tenha um contexto religioso, vai para o céu, tá nas mãos de Deus, mas não aceita a morte, claramente é uma pessoa que tem ainda a crença muito materialista sobre a vida e pouco espiritualista. Né? Então, só que a gente tem que entender que existem muitas pessoas nessa condição. E elas vão sofrer muito mais que quem não tem. Então, para não prejudicar o outro, eu acabo compreendendo que aquela pessoa tem um tempo dela de compreender isso um dia, se é que um dia vai compreender, né? Então, a pessoa, você não chorou no velório. Vamos trazer até as diferenças para entender a individuação. Nossa, te vi lá, seu primo, a sua tia, sua avó, você nem chorou, nem pareceu que se comoveu com aquilo. Primeiro, aí, por exemplo, e isso é uma coisa que não cabe a gente justificativa. Porque, por acaso eu prometi que ia chorar? Por acaso existe uma reação certa para tudo? Não existe reação certa para tudo, né? Não tenho problema, às vezes, se eu esboçar um sorriso em um velório. No Japão é coisa bem diferente, é quase que uma festa que eles fazem, né? Bem respeitosa, mas é quase uma festa que eles fazem quando a pessoa. É outra cabeça. Aqui no Ocidente, no Brasil, é quase um apocalipse, né? Então, assim, quando as pessoas cobram da gente comportamentos, viés sociais, religiosos, comportamentais, daquilo que não somos. Nesse lugar, não temos e não devemos dar satisfação justificativa. Por quê? Porque eu nunca disse que eu era isso, que eu ia fazer isso e que eu concordo com isso. Então, primeiro me pergunte antes de me julgar. A justificativa ela é importante em questões em que de alguma maneira eu me envolvi, dei uma palavra, então é importante dar um retorno. Porque tem palavra, tem a individuação. Eu faço o que eu quero, mas sem prejudicar o outro, né? Aí percebo que são em lugares diferentes. Fala, meu Sim. querido Marcelo, pode desmutar e falar, por favor. Oi, ó, Carlos, você falou em questão disso, né? Eu tenho uma história minha, né? Que eu tinha 7 anos de idade, perdi um amigo, né? Muito querido, que nós estava soltando pipa, era uma laje, ele caiu, ele teve um traumatismo e veio a falecer. E era muito criança, pequeno. Minha mãe me levou no velório, porque era meu amigo que eu queria ir, né? E depois desse fato de eu ter visto meu amigo, entendeu? Aquela situação de ver ele dentro de um caixão, entendeu? A situação triste, eu saberia que eu não iria ver ele, né? Novamente. Passei muitos anos sem um velório, entendeu? Eu poderia até ir por Uhum, respeito, né? Se é familiar ou algum amigo querido, mas não conseguia ver e chegar uhum, até me despedir, né? E um caso que aconteceu depois de muitos anos, né? Já adulto, foi com a minha mãe, que perdeu um sobrinho muito querido, e minha mãe chorando muito. Eu tive que ir até o caixão, entendeu? Para pegar minha mãe, e eu tive que ver meu primo, né? E depois disso, eu consegui, né? E hoje eu consigo ir qualquer velório lá, me despedir,
entendeu? E tanto falar com meus familiares como meu tio faleceu esse tempo, eu queria saber de você, que bloqueio foi esse, o que Tá, aconteceu, tá. né? E também falando do Japão, eu morei 16 anos lá e realmente os valores também. Uhum. Fora as festividades que eles comem, fazem as coisas, é normal que todo mundo brasileiro, né, eles levam um envelope como um presente para custear o envelope, sabe? Ajudar a família, tá bom? Tá, Obrigado. ok. Olha, eu acho que eu posso responder isso fazendo a afirmação da individuação com vocês, como eu sempre faço no final das nossas aulas de quinta-feira. O que que é afirmação? A afirmação são algumas frases prontas da vitologia, né, que já está até aqui, ó. E eu sempre encaminho, né? Tem uma pessoa que transcreve para mim, eu mando a fotinha do livro para ela e a gente deixa lá na comunidade, né? No grupo. Para quê? Porque a virtologia explica que se a gente repete a afirmação de uma determinada virtude várias vezes ao dia, ou seja, pelo menos duas vezes, por ao menos 14 dias, a gente está criando a neuroplasticidade, que é um novo caminho para o cérebro compreender essa virtude e executá-la de maneira autêntica, como ela verdadeiramente é. Então, Marcelo, provavelmente você vai conseguir perceber, à medida que a gente for afirmando essa virtude, à medida que você vai falando, você vai identificando em você aquilo que ainda tem que aprimorar e desenvolver em relação a essa virtude que por causa dessa sua experiência lá atrás, você acabou tendo que ir por mais por aquele lado individualista ou mesmo egoísta, se fechar para aquilo, né, que às vezes você quer fazer ou quer sentir aquilo, justamente para por causa do que alguém fez com você em outro momento. Ou a experiência que você teve em relação a isso que não foi legal. E aí o seu cérebro acaba levando isso como uma única verdade para o resto da vida, tá? Então vamos começar então a nossa afirmação. Gente, o Zoom tá muito doido, ele não está nesse momento ele não está me mostrando nenhum de vocês. Eu tenho que entrar aqui no chat para saber quem tá aqui. Às vezes aparece do nada, às vezes some, o Zoom tá louco. Mas enfim. Vamos lá? Então, para quem está assistindo a nossa aula pela primeira vez da comunidade, à medida que eu vou falando em voz alta, você repete aí onde você está também em voz alta, tá bom? Recomendação é olhos fechados. Olhos fechados, justamente para aumentar a percepção sensorial auditiva, né? Para aumentar para que a ressonância afetiva, o que é a capacidade que seu coração tem de sentir emoções, sentimentos, paixões e desejos, também se aumente, tá? Olhos sempre fechados, tá bom? Ah, então, cada um vai se conectando com seu coração, com seus olhos fechados. E a cada frase que você repetir que eu for pronunciando, procure pronunciar com todo o amor, de todo o seu coração, mesmo que às vezes seja difícil falar aquela frase. Ou você, de alguma maneira, se dispersa naquele momento, é onde está sendo chamado para olhar e desenvolver essa virtude em você. Ok? Então, junto comigo, na afirmação da individuação, repitam junto comigo. Eu sou a virtude em forma de individuação. Eu não me preocupo com a opinião dos outros. Eu não me preocupo com a opinião de meus pais e familiares, pois eu sei quem sou e aceito quem eu sou. Eu não busco mais ser aceito. Eu não me importo em ser aprovado. Eu vivo o meu eu mais profundo. Deixo minhas máscaras para trás. Deixo múltiplas personalidades para trás.
Eu vivo o meu eu mais profundo. Não busco mais o reconhecimento. Não me interessa o aplauso. Eu vivo o meu eu mais profundo. Tomo minhas decisões a partir do meu eu e não do senso comum. Eu vivo o meu eu mais profundo. Formo minhas ideias a partir do meu eu e não do senso comum. Eu vivo o meu eu mais profundo. Revelo minha identidade em qualquer lugar, para qualquer um. Não me preocupo mais com o julgamento dos outros. Eu vivo o meu eu mais profundo. Meus medos e minhas experiências ruins não irão mais me dominar. Eu vivo o meu eu mais profundo. É isso, finalizamos a nossa virtude da individuação. Convido você a ir abrindo seus olhos. Se alguém quiser compartilhar algum sentimento, alguma percepção, alguma coisa que falou ao seu coração, estamos abertos para isso. Lembrando que isso que a gente, isso aqui que a gente reafirmou, repetiu, vai lá pro grupo, tá? Justamente para quem sentir no coração de fazer mais vezes e por mais dias. Se você sentiu que é uma virtude que é importante ser desenvolvida melhor em você, eu recomendo a repetição dessa afirmação, que também vai estar disponível no nosso grupo até amanhã, ok? Amados e amadas, ó, Cleide, irei desenvolver. Gente, a individuação é algo realmente libertador. É libertador viver a individuação. Não confundir com ego e ir para o individualismo, né? Ou mesmo confundir com ego e ir para o lado permissivo, de ir para o lado da subordinação. Mas está no meio, no centro, né? Para cumprir o que o seu coração e a sua vontade requer, independente do outro, sem prejudicar o outro. Ok? Porque quando a gente diz, agora só vou pensar em mim, foda-se os outros, isso não é individuação, é individualismo. Como assim foda-se os outros, né? Eu vou pensar em mim, sem prejudicar os outros. Isso é realmente amor próprio. Porque o amor próprio, ele só existe quando existe amor ao próximo, né? Porque é o mesmo amor que a gente compartilha, que nos torna imagem e semelhança de Deus. Tá bom, pessoal maravilhoso do meu coração? Mais uma aula grandiosa que a gente teve, mais um encontro maravilhoso. Lembrando que a nossa plataforma está quase pronta, né? Tivemos mais avanços e mandarei mais notícias para vocês tão em breve, assim que ela estiver bonitinha, preparadinha, para receber todos vocês lá. Que aí vai ser uma ferramenta que vai ser mais acolhedora, né? Vai ser mais. Vai estar lá quem tiver que estar, para quem tiver que estar lá. E é isso que eu gosto e é isso que eu acredito. Tá bom? Então, lembrando vocês, amanhã a nossa aula vai estar disponível no canal do YouTube, no nossa comunidade, no grupo de WhatsApp, assim como também a transcrição da virtude da individuação. Ok? Super beijo para vocês, um abraço no coração. Expressem a intuição de vocês, sigam o que a intuição está dizendo, né? Deus deu essa habilidade para vocês sensitivos para ajudar ao próximo. Não evitem ao próximo, mas também não deixem que abusem de você. Tá bom? Tudo é respeito, limite e individuação. Tá bom? Isso nos torna as pessoas com bom senso e com respeito e amor ao próximo. Tá joia? Beijo para vocês. Um dia maravilhoso e a gente vai se falando na nossa comunidade.